maravilhosa que deu o convite do nosso pastor, a quem eu muito me alegro em ter como um pastor próximo, amigo meu. Quero dizer que conheço o pastor Eduardo há muito pouco tempo, mas Deus já me fez admirar bastante. As pouquíssimas vezes que ele ministrou a palavra de Deus que eu vi, todas essas poucas vezes, Deus falou profundamente comigo. Uma em especial foi lá na Pintada, quando nós estivemos em Obreiras, pregou ali à tarde sobre Elias descansando na sombra do pé do vinho. E aquelas palavras, pastor, Deus dirigiu totalmente o meu coração e falou muito comigo. Por isso eu admiro o ministério desse homem de Deus. Quero deixar para a meditação dele. Livro de Filemão, capítulo 1, versículo 4 ao 7, que diz assim: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos da igreja, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Eu tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão querido, o coração dos santos foi reanimado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há 2 dias atrás meu pai, minha mãe, Diaci, no carro, e eu estava preocupado pelo convite do pastor Eduardo, porque eu nunca fui convidado para ministrar em aniversário do pastor e aniversário do pastorado de 4 anos aqui em Messias, Targina. Aí eu dentro do carro perguntei: pai, por que a pessoa prega no culto de aniversário? Aí papai falou: meu filho, a pessoa prega a palavra de Deus. Então, irmãos, eu vou pregar aqui a palavra de Deus, amém? Hebreus capítulo 2 e o versículo 3 diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O escritor aos Hebreus, que os historiadores desconhecem a sua origem, ele fez uma pergunta muito interessante para a igreja. Ele vinha abordando o tema de que a desolação do pecado está se multiplicando no mundo. As pessoas estão esfriando seu amor e as profecias do próprio Jesus Cristo estão se confirmando, havendo guerra, nações contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pais contra filhos, o amor se multiplicando, se diminuindo, a iniquidade se multiplicando, e sobre estas tão grandes abordagens que o inimigo tem feito à igreja e ao planeta Terra, o escritor do livro fala como nós vamos escapar. Como é que vamos escapar de tudo esse mal que está assolando o universo e o planeta Terra, causado unicamente pelo diabo, inimigo número 1 da nossa vida? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Somente uma grande salvação é capaz de fazer o escape chegar na igreja do Senhor Jesus. E sobre este tema, sobre esta pergunta, como escaparemos nós, eu destaquei aqui algumas respostas para essa pergunta. Igreja do Senhor, povo que me escuta nessa noite, nós vamos escapar se nós nos arrependermos como Davi se arrependeu. Davi, um homem segundo o coração de Deus, posto no trono do Senhor de Israel, pelo próprio Senhor Deus, um dia estava sem ir para a batalha na sua casa, e por não vigiar, acabou cobiçando a mulher do próximo e deitou-se com ela. Querido, Deus abominou o pecado de Davi, o homem que era segundo o seu coração. Por isso enviou o profeta Natan a ele e falou: você pecou contra Deus. Davi sabia
que o resultado do pecado que ele tinha cometido, se fosse outra pessoa, era ser apedrejado até morrer. E por isso em Salmos 51 ele faz uma oração a Deus, não pedindo para viver, porque para ele não adiantava só viver na terra se não tivesse comunhão de novo com o Pai. A primeira coisa que ele fala é: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, torna da alegria da tua salvação e não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele não pediu trono, não pediu saúde, não pediu riqueza nem fama. Tudo que ele queria era o Espírito Santo de Deus de novo no coração dele. Como é que vamos escapar? Se arrependermos como o profeta Isaías arrependeu. No capítulo 1, no capítulo 6 do livro de Isaías, ele diz: eu vi o Senhor no ano que veio os dias morreu. E ele estava sentado no alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua orla, enchia o templo. Vi também serafins que estavam acima dele. Cada serafim tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam de um lado para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas do templo se movimentavam com o clamor daquele que clamava. E quando eu vi isso, quando eu vi essa visão, a primeira coisa que ele fez foi dizer: ai de mim, porque eu vou perecer. O profeta Isaías era acostumado a dizer assim: ai da pessoa que fazer isso assim, assim, ai do rei fulano de tal, ai da pessoa fulano de tal. Mas na hora que ele teve um encontro com Deus, ele não se ligou em ninguém. A primeira coisa que ele falou foi: ai de mim, porque eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito meu de povo impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Na mesma hora dessa declaração, a Bíblia diz que o serafim voou para ele como uma brasa viva e disse: isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Como é que vamos escapar, igreja? Se nós nos arrependermos. Como é que vamos escapar se nós chorarmos? Ora, quanto faz falta crente que chora. Antigamente era acostumado os crentes trazer lenço para a igreja, porque sabiam que Deus ia tocar o coração delas lá. Mas hoje em dia isso é raridade. Porém, o homem de Deus, o profeta Jeremias, no capítulo 9, no versículo 1, ele diz: ah, se a minha cabeça se transformasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas, eu choraria de dia e de noite os mortos da vida do meu povo. Querido, se é uma coisa que Deus não suporta ver, é um crente chorando na presença dele. Davi falou: a um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Eu conheço um amigo meu missionário que um dia contou um testemunho para mim magnífico. Ele disse que a sua esposa estava grávida em um dia e deu um problema no parto lá, bem na hora dela dar luz. Os médicos chegou para ele e falou assim: olha, chegou para ele, para o missionário, e falou: olha, você escolhe ou o menino ou a esposa, porque um dos dois na cirurgia vai morrer, porque o caso dela é muito grave. Ele ficou sem entender aquela situação, ficou sem entender a pergunta, e disse: Deus, eu não posso nem orar aqui, porque eu tenho que preencher papéis. A mais de 70 quilômetros depois, Deus usou uma irmã que estava na cozinha de um outro hospital. Chegou para ele e falou assim: filha, ora pelo missionário fulano de tal, porque grande é a prova na vida dele. Mas Senhor, estou fazendo almoço, deixa as panelas queimar aí, mas vá orar pelo meu servo. Aquela cozinheira não contou conversa, dobrou os joelhos na cozinha e começou a orar. De meio-dia, 1h da tarde, Deus chega para ele e falou assim: pare de orar, porque eu já cheguei com solução. 1h30 saiu o médico do hospital
Como é que vamos escapar, igreja? Se nós não atentarmos para uma tão grande salvação, ei, os dias são maus. Somente se arrependendo e chorando vamos alcançar salvação. Somente adorando como Maria também adorou. Na Bíblia diz que um dia Jesus deixava na casa de Lázaro pessoas sentadas à mesa, Marta servia. De repente chega Maria com um vaso de alabastro, com um vento nardo puro, de muito preço. Ela não contou conversa, não significava o valor que tinha comprado aquele nardo puro. Tudo que ela queria era adorar o Senhor Jesus naquele momento. Derramou aquele vaso de perfume caríssimo nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Muitas pessoas não entenderam a ação da adoração dela. Nem todo mundo vai entender a ação da sua adoração. Nem todo mundo vai te entender, querido. Nem todo mundo vai te entender, querida. Vão te chamar de lunático, de fanático, de grentarrão, de santarrão, mas fique firme na presença de Deus. Porque um crente que adora recebe vitória. Aquele que não adora não vai receber não, mas o crente que adora, ele nunca é derrotado. Deus sempre está com ele. Em outra ocasião, Jesus vai visitar a Marta e Maria de novo. E quando Maria estava circulando, varrendo, passando pão, lavando louça, fazendo isso e aquilo, Maria estava aos pés de Jesus escutando o que ele ensinava. Uma hora Maria se enfesou e disse: mestre. Uma hora Marta se enfesou e disse assim: mestre, manda Maria me ajudar. Ela está sem fazer nada aí. Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas Maria escolheu a boa parte dela. Nem tudo que você se ocupa, queridos, deve prender a sua atenção. Às vezes nós ficamos com tantas coisas nesse mundo: é dinheiro, é dívida, é educação dos filhos, é saúde, é tudo isso. Mas Jesus fala assim: uma boa parte Maria escolheu. Olha, você pode perder tempo em muitas coisas, mas você nunca vai perder tempo se adorar o nome do Senhor Jesus. A sua adoração nunca é e nunca será perda de tempo para Deus. Marta, você está preocupada com muitas coisas. Ele não falou que as coisas que Marta estava preocupada eram desnecessárias, não, eram até necessárias sim. Era coisas prudentes sim para se fazer. Porém ele estava com o coração naquilo. E Jesus falou: Maria escolheu uma boa parte, e nada do que você fazer ou falar vai tirar essa parte dela. Eu quero convidar você aqui nesse momento para entrar em uma comunhão com a adoração com o Pai. Paulo falou: eu posso perder todas as coisas desse mundo para conhecer a excelência de Jesus Cristo. E eu tenho por perda todas as coisas que eu considero como refúgio para conhecer a mente do Senhor Jesus. Queridos, existe um momento, e o momento é agora, em que devemos adorar o Senhor Deus até que nada mais importe. Jesus falou com a mulher, falou assim: olha, você está preocupada aonde vai ser a sua adoração, mas não se preocupe não. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Deus procura os tais que assim o adorem. Aleluias. Deus procura os tais que assim o adorem. Uma das passagens mais lindas da Bíblia para encerrar minhas palavras é Apocalipse capítulo 4, onde durante um capítulo inteiro fala sobre adoração. João teve o privilégio, pastor Eduardo, de ver 24 anciões sentados em tronos com coroas, 4 seres viventes das mais espécies menos vistas no mundo, daqueles que nunca foram vistas senão por João. E toda aquela glória daqueles seres não se comparava com aquele que estava sentado ao alto do trono. A Bíblia diz que os 4 seres viventes diziam: a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor
porque Ele é aquele que era, é aquele que é e aquele que há de vir. Nesse exato momento, os 24 anciões se levantaram dos seus tronos, se ajoelharam, tiraram